A partir de agora, programa Zona Sul Esportes. Apresentação: Otávio Falcão. Muito boa noite para você, ligado, acompanhando aqui no Grupo Mauá de Comunicação, o programa Zona Sul Esportes, a partir de agora, aqui no nosso canal no YouTube, né, no canal do Grupo Mauá de Comunicação e também através da página do Facebook e, é claro, da página do programa Zona Sul Esportes. Hoje, 12 de agosto de 2020, quarta-feira, muitas informações para você que nos acompanha. Daqui a pouco vamos falar sobre voleibol aqui no nosso programa de hoje, né? Em destaque daqui a pouquinho. Fique ligado, daqui a pouco então, informações sobre voleibol. Também estaremos falando sobre Campeonato Brasileiro da Série B. O Brasil entrou em campo ontem e acabou empatando na sua primeira partida do Campeonato Nacional em 2020 dentro de casa, né? A primeira dentro de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Grêmio em campo pela Série A, o Grêmio volta a campo para enfrentar o Ceará e o Internacional entra em campo amanhã. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Grupo Mauá de Comunicação, no nosso Zona Sul Esportes. Falamos para São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, Padel.com e Padel Burger, Panificadora e Minimercado Tradição, Academia Camerini, Luli Doces e Salgados e Top Mídia Internet, o melhor provedor de fibra ótica da cidade. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Zona Sul Esportes. Fique com a gente! Academia Camerini, turmas de musculação, ginástica funcional, mix cardio local, aulas com step jump, condicionamento físico para atletas de futebol e aulas de dança para crianças, jovens e adultos. Turmas reduzidas e sempre com acompanhamento de profissionais da área. Atendimento personal com mensalidades super acessíveis e diversos horários de atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 21 horas. Equipe de profissionais formada por Edna Costa, Max Pereira, Priscila Cardoso e sob a responsabilidade técnica da professora Verônica Camerini. Academia Camerini fica na rua Júlio de Castilhos 346. WhatsApp 999-556454. Venha nos visitar e faça uma aula experimental. Academia Camerini, seu corpo levado a sério. Panificadora e Minimercado Tradição espera você para fazer suas compras, sempre com muitas novidades e promoções. Pão quentinho a toda hora e muitas delícias para o seu café. Não perca tempo e venha aproveitar nossos preços especiais para você, cliente. E quem prefere fazer suas compras no conforto do seu lar, a partir de R$10 estaremos com teleentrega. Telefone 98454-2307, das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Panificadora e Minimercado Tradição, na rua Joaquim Manuel Soares Carriconde, número 600, bairro Coab Leste. Padel.com, um lugar para todos. Venha fazer seu condicionamento físico e depois jogar com os amigos. No fim do dia, aproveite para comer um ótimo lanche, feito no maior capricho. Telefone WhatsApp 98408-1418 para marcar aulas e horários. Padel Burger, com lançamento do X-Trago. Pedidos das 18 até as 21 horas e 30 minutos. Jorge vem de lá da Capadócia. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar. Você que gosta de proteção e energia positiva e daquele ritual especial para fortalecer suas crenças, venha para São Jorge Artigos Religiosos e Bazar e confira os melhores preços da cidade. Imagens, velas, bebidas, guias, tudo o que você precisa em artigos religiosos e místicos. Recebemos cartões de crédito. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, localizado na rua Máximo Pereira, número 408. Telefone 98405 4331. Olhando para o céu, sou capaz de ter. Luli Doces e Salgados, tudo para a sua festa.
Ligue e realize sua encomenda 984 37 1226. Trabalhamos com caixas sortidas de salgados, deliciosas tortas e bolos. Ainda temos congelados para seus aperitivos. Risoles de frango com cheddar, risoles de frango, croquetes de carne e croquetes de frango. Aceitamos cartões de crédito. Lule Doces e Salgados. Contato 984 37 1226. Curta no Facebook Lule Doces e Salgados e siga no Instagram @lule.doces e salgados. Muito bem, estamos de volta aqui com o Zona Sul Esportes, você acompanhando a nossa programação, né? Um grande abraço para você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pela tua companhia nesta noite aqui no Grupo Mauá de Comunicação, né? Daqui a pouco estamos tentando aí o contato, né? Daqui a pouco estaremos conversando com o Neuci Ferreira para falar sobre voleibol, né? Assim que ele tiver condições, nós estaremos conversando por aqui. Mas antes disso, nós vamos falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro, né? Afinal, a segunda rodada começou aí, portanto, ontem, né? E não foi finalizada ainda porque uma partida acabou sendo adiada. Mas os resultados foram os seguintes: o Botafogo de São Paulo venceu por 2-0 a equipe do Confiança, o Brasil empatou em 1-1 com a Ponte Preta, o Sampaio Corrêa perdeu pelo placar de 1-0 o Juventude, o Guarani perdeu por 3-2 para o Cruzeiro, o Paraná venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Avaí, o América Mineiro perdeu por 1-0 para o Cuiabá, o Figueirense acabou empatando em 0-0 com a equipe do Vitória, o Náutico acabou empatando em 0-0 com o Operário e o CRB venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Oeste. Com duas rodadas, ainda incompleta esta rodada, né? Porque Chapecoense e CSA acabou sendo adiada em virtude da pandemia. Alguns jogadores acabaram sendo infectados e deu teste positivo, né? E acabou tendo que ser adiada esta partida. Mas, com duas rodadas aí, faltando uma partida apenas para ser conclusa, tem o Juventude na liderança da Série B. Juventude, neste momento, tem 6 pontos, o Operário em segundo com 4 pontos, em terceiro o Paraná 4 pontos, o quarto Cuiabá tem 4 pontos. Vitória ocupa a quinta colocação, tem 4 pontos também. Vale a pena destacar que o Brasil, nesse momento, está na 11ª colocação com 2 pontos, né? O Brasil, então, com apenas 2 pontos na competição neste momento, né? Falando aí sobre a Vitória Chavante, que acabou acontecendo ontem, depois de um primeiro tempo de dar sono, né? Brasil e Ponte Preta acordaram no segundo, marcaram um gol cada e empataram em 1-1 na noite desta terça-feira no Bento Freitas pela segunda rodada da Série B. A Macaca saiu na frente em cobrança de pênalti com Bruno Rodrigues, mas Lázaro de cabeça decretou o resultado final da partida. Vamos acompanhar agora os melhores momentos aí de Brasil e Ponte Preta, que aconteceu na noite de ontem, né? Brasil e Ponte Preta acabaram se enfrentando na noite de ontem e acabou tendo aí, portanto, a vitória chavante. Vamos acompanhar o primeiro... Não, primeiro acho que vamos conversar com o Neuci, né? E depois a gente pega e volta aí com os melhores momentos de Brasil e Ponte Preta. E é claro, né, na sequência aí também teremos aí, portanto, os melhores momentos de Brasil e Ponte Preta. E também, é claro, teremos aqui o que falou o técnico do Grêmio Esportivo Brasil, o Emerson Maria, né? Já está com a gente, então, meu amigo Neuci Ferreira, né? Ele que vai nos falar um pouco de voleibol aqui no nosso Zona Sul Esportes, né? Até informações importantes para a nossa comunidade, porque temos muitos adeptos aí ao voleibol. A gente sabe que nos últimos anos aí o voleibol foi lembrado aqui no nosso município, acabou parando também. O pessoal gosta de voleibol aqui na cidade, tem muitos adeptos, né? Inclusive uma equipe já
já foi até agora há pouco tempo a Pedro Osório, se eu não me engano, fazer partidos. O pessoal tentou uma retomada, mas essa retomada aí precisa de força, não só aqui no nosso município, como em todo o estado, né? E para essa retomada aí do voleibol com força total, é claro que necessita ter esse início a partir de base, de categorias de base. E o Neuci, uma conversa agora no início da semana, me passou informações importantes, né? Que ele está fazendo parte aí de um grupo no WhatsApp, um grupo de técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, auxiliar técnico, ex-atletas, atletas e pessoas envolvidas aí e que marcaram história no voleibol e que querem esse resgate, principalmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, esse resgate do voleibol, né? Porque o Brasil tem uma história lindíssima no voleibol e o nosso estado é um grande exportador de jogadores de vôlei, né? E o pessoal está bastante preocupado com o momento que o nosso estado vive de questão de equipes, questão de atletas, e por isso essa reunião, esse grupo formado para tentar dar valor à base, quem sabe por que não promover aí diversos jogadores de voleibol no nosso estado e que deem futuro também às equipes, porque o nosso estado, é claro, também foi marcado por grandes equipes no voleibol, o que não acontece hoje em dia, né? E esse é o principal objetivo deste grupo organizado, Neuci. Boa noite, é um prazer falar com o amigo. Boa noite, Otávio, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. É verdade, é um prazer gigante, assim, não dá nem para mensurar, de poder participar dessa equipe de trabalho que foi montada, tá? E que bom, e fico feliz que lembraram aqui da nossa região e especialmente ao nosso município. Então, antes de começar, queria agradecer a tua oportunidade de difundir, porque esse é um trabalho recente e eu achei melhor na nossa conversa a gente já fazer essa divulgação, que não é uma coisa exclusiva minha, não é de um grupo pessoal, é aberto para toda a comunidade participar, e a ideia é quanto mais adeptos tiverem, vai ser melhor para o esporte, não só no voleibol, mas em si para todos os esportes da nossa comunidade, que a gente sabe que o nosso futsal é bem forte, né? Uma coisa boa, nosso campeonato também é bem forte, a gente tem sido agraciado com bons jogadores, é o exemplo até do nosso amigo Pet, do Henrique, estão brilhando no país todo. E porque Muito bem, perdemos o contato aí com o nosso amigo Neuci Ferreira, né? Em breve vamos tentar um contato novamente aí com o Neuci para voltar a conversar com a gente, falar aí sobre a questão do voleibol, né? O pessoal quer voltar a criar força, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, no voleibol, né? O voleibol aí que tem uma história grandíssima aqui no nosso estado, jogadores aí do voleibol que marcaram a sua história. O Rio Grande do Sul era um estado que exportava muitos e muitos atletas, né? E felizmente aí o pessoal resolveu com essa questão aí para tentar a retomada, né? Felizmente o pessoal resolveu aí então, portanto, criar esse grupo para voltar à força do nosso voleibol. Infelizmente tinha caído aí o nosso sinal, Neuci, mas já estamos contigo de volta aí. Eu quero que tu dê continuidade aí, prosseguimento. Tu estavas falando sobre o Pet e o Henry, né? Jogadores de Arroio Grande que acabam representando o nosso município e, é claro, né, tendo essa visibilidade do nosso futsal e, por que não, também no voleibol. É isso, Neuci? É exatamente isso. É o que eu estava falando, é isso. Como a gente teve essa honra, essa graça de ter esses jogadores e vários outros que saíram do nosso município para brilhar no país todo, porque eles tiveram essa base. Aqui no nosso município possui escolinha,
A escolinha já tem uma competição forte, que a gente tem o nosso municipal de futsal, e na região também, Jaguarão, Petrolina, também tem esse municipal, e no estado também tem umas equipes bem fortes, então a nível de Brasil, a nossa liga de futsal é bem forte. Então a ideia do vôlei surgiu assim. Ok, tá ouvindo? Pode continuar, Nilce, Ah, tá pode bom. É dar que pra continuidade mim, aí. não, que pra mim deu uma travada. Ok. Não, então, a ideia do pessoal do voleibol é essa, fazer essa base, trabalhar bem essa base para que daqui um projeto a longo prazo, daqui a um tempo a gente possa também exportar alguns jogadores, alguns atletas para o Brasil e para o mundo afora. E por que já me perguntaram, mas por que lembraram de Arroio Grande, tanta cidade como potência, como polo para participar? Como chegou até Arroio Grande essa equipe, esse pessoal, esse grupo que se criou? Brevemente eu vou explicar, assim, só para o pessoal se situar bem. Assim, ó, como vocês sabem, o meu pai ele é um amante do voleibol desde sempre, desde muito tempo. Ele já treinou equipes aqui, já participou de equipes também pela região. E a gente sempre foi assim, foi um dos nossos esportes preferidos, assim, até da minha infância, foi o voleibol. Então a gente sempre acompanhou. Aí o que acontece? Numa dessas viagens que a gente foi para Porto Alegre fazer outras coisas particulares, o pai falou: vamos, quem sabe a gente vai num jogo de vôlei no Canoas, que vem técnico que ele queria conhecer e tal. A gente foi. Aí a gente foi e lá aí a gente conversou com o técnico da equipe lá do Ubra Canoas, que é o professor Marcelo Francoviac, que hoje é auxiliar técnico da seleção brasileira, e ali se teve uma relação. Rapidamente, depois daquilo, quando a gente voltou, a gente tinha uma equipe aqui de voleibol, quando a gente voltou, a gente relatou nossa experiência, e o professor Marcelo Francoviac, lá na oportunidade, nos disse que a gente seria bem-vindo lá. Ele queria que a gente fosse levar nossa equipe para passar um dia lá com a equipe deles profissional. E a gente fez isso. A gente juntou, foi uma função toda, a gente atrás de recurso próprio, a gente conseguiu juntar todo mundo e a gente foi. O pai batalhou bastante que a gente conseguisse fazer isso e a gente teve a oportunidade de ir. Lá a gente conseguiu, quando chegou lá e nos cederam todo o espaço, a gente viu os jogadores fazendo aquecimento, a gente acompanhou de perto, eles nos explicando, nos liberaram uma quadra para a gente jogar. Depois, na preleção contra a equipe principal, a gente foi e assistiu a preleção do técnico, ele sentou do lado dos jogadores para trocar essa ideia. E depois a gente assistiu a partida era contra, não lembro, mas eu lembro que na outra equipe tinha André Nascimento, tinha o Giovani, tinha jogadores jogadores de seleção. Então a gente ficou aquele maravilhado enquanto tão de perto dando essa troca com os jogadores. Após o jogo, nos chamaram ainda quando acabou, nos chamaram e a gente foi presenteado antes de vir embora com material esportivo. A gente ganhou bola, a gente ganhou colete, a gente ganhou vários materiais esportivos que aqui a gente não tinha tanto, a gente explicava. E ele falou: o ideal seria treinar com 3, 4 bolas por atleta. A gente falou: a gente tem 4 para todo mundo, sabe? Então a gente começou a trocar essa realidade. Bom, chegando nisso, o meu pai manteve contato com o Marcelo Francoviac, isso faz 10, 15 anos atrás, faz muito tempo isso. E esse contato entre eles dois não acabou. E o Marcelo sempre, depois ele foi para a Espanha, foi para a Itália, ele viajou para vários lugares do mundo, e foi quando o Bernardinho saiu da seleção, ele e o Renan Dalzotto foram os dois convocados para ser técnico e auxiliar técnico da seleção no lugar do Bernardinho. E nisso se aproximou também esse contato. Então esse contato com ele, com meu pai, sempre existiu, assim, eles sempre se trocavam mensagem, conversavam, e eles, pensando no futuro do voleibol, quando eu falo eles, eu falo os grandes nomes dos treinadores atuais, ex-jogadores, e o Renan e o Marcelo, o professor Marcelo Francoviac lembrou: vamos convidar a Arroio Grande. A Arroio Grande tem um pessoal lá que luta pelo esporte também. E nos surgiu esse convite, a gente participou, teve contato inicial. Aí a gente tem um grupo aqui da nossa cidade, do WhatsApp, da nossa equipe, que a gente tinha até o ano passado, que a gente treinava. Então ali foi aberta a oportunidade para toda a região participar desse encontro. Quem participa desse grupo do futuro, o nome do grupo é Futuro do Vôlei no Rio Grande do Sul. Posso te falar que tem técnicos, ex-técnicos, jogadores atuais e ex-jogadores. E todos do Rio Grande do Sul. Então eles estão com uma experiência, com uma bagagem do que dá certo e o que dá errado para passar para os municípios, tá? Por exemplo, posso citar lá, tem o Betão, que é ex-técnico da seleção masculina, tá?
tem o atual técnico, o Renan Dalzotto, ele participa do grupo, o Marcelo Francoviac, e participa do grupo não é ter a fotinho lá e ficar só escutando, não, eles participam, eles interagem, eles conversam, por que não dá certo, o que eu posso fazer para te ajudar, então eles são muito dispostos, assim. Ontem, até segunda-feira, eu estava conversando contigo, né, Otávio, e falando para o pessoal entender essa dimensão que é participar de um grupo, do WhatsApp, em reunião, que nem a gente está fazendo agora, assim. Com esse pessoal, é a mesma coisa, pessoal que está mais ligado ao futebol de campo, é tu tá num grupo, numa videochamada com o Tite, sabe, com o Neymar, com só as estrelas desses jogadores, com o Ronaldo, sabe, tu vê com o pessoal assim, e tu tá trocando, falando sobre categoria de base com eles, sabe, que já estão num nível gigante, assim. Então, é, saber que o que precisa ser feito da base até chegar ao pico, que é a seleção brasileira, esse meio termo que o pessoal está estudando, que a gente vai fazer. Então, por exemplo, Gustavo Endres, André Heller, esse pessoal todo, o Gilson Mão de Pilão, esse pessoal todo que fez história na seleção brasileira, que ainda faz, eles estão todos no grupo relatando o que está acontecendo, relatando como pode ser feito para dar certo. Tá bem? Ontem até foi a primeira reunião, e onde o pessoal falou e discutiu bem. Só que eu percebi que o pessoal que estava mais interessado são os pessoal já técnicos de equipes profissionais, equipe de alto rendimento, tá? E pessoal que tem categoria de base, assim, só que também já disputa vários campeonatos. E na nossa região aqui não acontece, a gente não tem um campeonato, por exemplo, estadual de voleibol a nível base. Equipe profissional de voleibol, 2 ou 3, as outras foram extintas, entendeu? Talvez na Superliga não participe a equipe do Rio Grande do Sul. E o pessoal ficou pensando, para aí, só um pouquinho. O técnico da seleção brasileira, o coordenador técnico, auxiliar técnico, são do Rio Grande do Sul. As principais lideranças que atuam no voleibol mundialmente hoje são do Rio Grande do Sul. Jogadores jogando pelo mundo todo são do Rio Grande do Sul. Como que o Rio Grande do Sul não vai ter base? E a hora que parar, vai parar? Não vai ter um segmento no nosso estado? Então, eles se juntaram para dar essa continuidade. Bom, o que eu quero? Até quando eu pedi esse espaço, o que eu quero? Eu preciso, assim, que o pessoal que goste do voleibol, que acompanhe o voleibol, os meus amigos, professores de educação física que trabalham com os alunos na escola, os gestores e tal, que a gente precisa dar esse apoio. Eu sei que a gente não tem centro de voleibol. Se for olhar hoje, a gente já tem apenas uma quadra para ser praticada o voleibol, que é ali no ginásio Gita, né, que é uma quadra de poliesportiva, dá para praticar mais outros. A gente não tem um ginásio específico para o voleibol, a gente não tem uma estrutura específica para o voleibol. Mas qual é a ideia? A ideia do pessoal nessa reunião é que dá uma distribuída no Rio Grande do Sul, assim, por região. Acredito que a nossa região vai ficar como Pelotas, que já tem equipe, já tem várias equipes lá em Pelotas que trabalham a base do voleibol, e que eles foquem numa região, por exemplo, foquem em Pelotas, vou dar o exemplo de Pelotas, que é bem forte. Então, por exemplo, foquem em Pelotas, então todo o material que se arrecadou, todo o recurso humano, se vem técnico, que vai vir, vá para Pelotas, fique ali radicado em Pelotas e a gente consiga dali falar, todas as terça-feiras essa estrutura toda vem para Rio Grande. Depois todas as quartas vai para Pedro Osório. Depois, sabe? A ideia é que se fique numa região e depois a gente consiga que respingue alguma coisa aqui pra gente, tá? Eles falaram, uma ideia principal deles até a maioria lá do pessoal é professor de educação física e tal, e eles contaram uma história que eu achei bem interessante, que é a função da Coca-Cola. Que eles fizeram uma analogia assim com a Coca-Cola, que é o quê? A Coca-Cola tem desde 1800 e muito pouco, não sei quando. Aí o que acontece? Todo mundo conhece Coca-Cola. Todo mundo gosta. É ruim, faz mal para a saúde, a gente sabe, mas se tu vai comer uma pizza, tu vai pedir uma Coca-Cola, por exemplo. O exemplo que ele usou. Então, a Coca-Cola fez um marketing, fez uma propaganda que todo mundo conhece, é uma marca mundialmente conhecida, que a pessoa vai comer alguma coisa, às vezes pede a tal da Coca-Cola só porque para rimar aquilo ali. Eles fizeram essa analogia com o vôlei. A gente tem que vender o nosso produto, que o voleibol também é bom, que o voleibol também traz benefícios à saúde, que o voleibol também pode ser praticado com alegria. E a ideia é essa, sabe? Que encante as crianças. Não é voltado esse grupo,
Otávio, não é voltado para atletas de alto nível, a princípio. Entendeu? Não vão falar, vamos ajudar a equipe lá de Rio Grande, que tem uma equipe super boa, vamos dar o suporte para eles participarem de uma Liga Nacional, por exemplo. Não, a ideia não é essa. A ideia é ir lá em Arroio Grande, que não tem base, que não tem escolinha, e montar uma escolinha. Daqui a 4, 5 anos, aquele da escolinha já estão, quem sabe, jogando um municipal, depois já se torna um regional, e a gente possa ter no estado, daqui a uns 10 anos, com equipes de todos os lugares. A ideia é essa, a ideia é trabalhar nos lugares onde não tem, sabe? Então, eu pedi esse espaço exatamente para isso, que a gente agora, conforme as reuniões vão acontecendo, eu estou anotando tudo, e eu pessoalmente vou atrás dos interessados, se tiver, depois que passa, claro, a gente sabe que o pessoal resolveu fazer essa reunião agora, esse grupo por agora, porque sabe que está com a função da pandemia, infelizmente, tá parado. O voleibol é um esporte que não, diferente do futebol, o voleibol não voltou. Então não se faz treinamento mais. Então o pessoal tá com essa pausa na agenda. Os técnicos, os jogadores estão com essa pausa na agenda e eles estão se dedicando esse tempo de pausa para ajudar a quem está querendo começar. Então, a função é essa. Depois eu vou procurar pessoalmente os professores de educação física do município, depois vou procurar a Secretaria de Desporto, vou procurar todos os envolvidos interessados quando a gente já tiver uma coisa concreta. Por exemplo, quando sair um documento dizendo que o município tem interesse de participar desse projeto, quando já tiver tudo pronto, eu vou pessoalmente, vou atrás e vou correr atrás disso, porque eu sei que é uma vontade que a gente tem desde sempre que o voleibol cresça e cresça bastante. Porque, quem sabe, daqui a um tempo, não muito longe, a gente possa ter um municipal forte também de voleibol, que nem a gente tem de futsal, que lota o Gita, que as equipes se dedicam, as equipes contratam jogadores e as torcidas, né? É uma festa bem legal a do futsal. Quem sabe a gente consiga isso com vôlei. E quem sabe a gente conseguindo com vôlei, a gente não abra também para taekwondo, a gente não abre para o handebol, a gente não abre para o basquete. A ideia é essa, a ideia é botar essas crianças da categoria de base a movimentar. Otávio, só para complementar isso, a importância de que tem Ô, isso. Neuci, não, Oi. só uma informação aí, até Tá. nós conversávamos naquela segunda-feira e falando sobre essa questão de base, né, que tu mencionou, tu me destacou que além da questão de um trabalho de uma categoria de base no município, também seria dada a oportunidade de ser trabalhada através das escolas, né? A intenção é essa, é começar pelas escolas e depois, quem sabe, desenvolver uma equipe no município? Exatamente. Nesse grupo participa a professora Danuzzi, que ela é a coordenadora dos GERGs, sabe? Ela é coordenadora do estado todo dos GERGs. E a gente, ontem até estava comentando com ela que quando a gente participava do GERGs, era alojamento, a gente chegava, tinha um hotel, ficava num hotel legal, assim, nos meus primeiros anos de GERGs, eu lembro. Depois foi caindo, a gente já está ficando em escola, depois até nos quartos de quartel, às vezes nem ficava, tinha que jogar e vir embora. Então o Jergs foi caindo, que era a única competição que a gente tinha escolar, né? Que a gente podia tirar a criança dali da escola e participar fora. A gente fazia nível municipal e desse municipal a gente ia para o estadual, para o regional, depois até estadual. E o Jergs também foi ficando sem recurso foi acabando. Então a gente ficou no estado sem isso. Então a ideia é, quem sabe também, que venha não recurso financeiro, mas que sabe recurso humano, da ideia de monta em parceria com as escolas, sabe? Mas aqui a escola não tem uma equipe de voleibol, eu não tenho 12 atletas para montar uma equipe, mas a gente junta 3, 4 escolas, junta a escola do município, junta a escola do estado, junta as escolas particulares e monta uma equipe do município. E em Jaguarão a gente faz uma coisa e a gente joga Arroio Grande, escola de Arroio Grande contra as escolas de Jaguarão, sabe? Trabalhar as escolas, pega o dia, mas não tem mais carga horária. Pois é, quem sabe a gente faz um turno inverso. Isso tudo para conversar com os professores de educação física, com disponibilidade, alguém teria que assumir, sabe? São várias coisas, vários pontos assim que a gente tem que destacar. Mas a ideia é começar, a gente vai tentar. Não der certo, a gente vai trocando a estratégia. E o interessante é que esse grupo vai continuar. Vou te dar um exemplo. A gente fez assim, juntou todas as escolas e não deu certo, porque os horários não batiam, tá? Aí a gente vai voltar lá no grupo, desse grande grupo, com esse pessoal fala, olha, aqui a gente começou, mas não deu porque não bateu os horários. Aí o lá de
capão da canoa fala, aqui eu fiz assim, ó. Aí dá uma sugestão, sabe? A gente vem e traz para cá. A ideia é essa troca de conhecimento dos grandes centros, dos grandes profissionais, com as pequenas cidades que querem começar. Muito legal, a ideia é muito legal, Nelci. Eu acho que, assim, conforme, assim, ontem até tu já havia manifestado aí que teve aí a videoconferência, né, que acabaram conversando lá com o pessoal e trocando as primeiras ideias, né, e nessa questão aí do voleibol tá parado também, o pessoal tem tempo aí para auxiliar, né, principalmente os profissionais. Nesse momento de pandemia, eu acho que vai servir aí para acrescentar aí em muitas coisas também, né, nessa questão aí do pessoal começar a parar e pensar no que não está dando certo e o que pode dar certo lá para frente, né, e começarem a se somar. Eu acho que o voleibol precisa disso. Eu até acredito, não sei, que o nosso município tem muitos adeptos ao voleibol, né, e eu acredito que vai fazer aí, criar uma força bem boa, assim que tudo voltar ao normal e puder dar uma retomada não só na questão adulta, mas também na questão básica, como tu já mencionou, né? Sim, e sendo a parte, se a gente trabalhar a base, a gente sabe que, infelizmente, como a nossa sociedade está, dando mais uma opção para essas crianças, para esses jovens, uma chance menos deles estarem na rua, né? Com drogas e indo para o lado errado da coisa. Então, se a gente abrir cada vez mais caminhos para eles seguirem, além da escola, além do futsal, que a gente já tem bastante, se abrir o caminho do vôlei, abrir o caminho do handebol, abrir o caminho do esporte em si, vai ser benéfico para todo mundo. A comunidade cresce, o aluno cresce, vai querer se dedicar mais na escola para poder participar da equipe, e com isso, quem sabe, como eu falo, quando a cidade cresce, se a gente conseguir ter imagina, é sonho, se a gente conseguisse fazer um campeonato municipal de voleibol, assim como a gente tem de futsal, comércio renderia, sabe? Seria bem interessante mesmo. E tudo começa pela base, né, Fábio? A gente já teve a honra, foi um dos melhores momentos da minha vida, quando a gente tinha a base lá de futebol de campo, muita experiência, como a gente ganha amigo no esporte, né? A gente tinha um trabalho lá voluntário, porque o Otávio era na frente, eu auxiliava com o que eu conseguia, e a gente ia nos jogos, tinha essa oportunidade de levar os atletas a viajar. A gente foi a Turuçu, foi a Jaguarão, a gente teve essas oportunidades de levar os nossos atletas a jogarem, como lá a gente entrou em contato com outros treinadores, com outras realidades, e fez parceria. A ideia dessa do voleibol é exatamente isso que a gente fez no futebol. A ideia é exatamente essa, conseguir outras parcerias para essas crianças. É verdade, é verdade. Tem toda a razão mesmo. É muito importante, é a base que a gente vê o crescimento também da questão dos jovens que acabam participando. E um exemplo que eu te dou, né, Nelson, não fica muito longe daqui, é ali em Pedro Osório, né? Em Pedro Osório, ali o pessoal tem campeonato municipal, não só em quadra, viu? Em quadra fechada, mas também tem voleibol, e muito forte em quadra de areia, viu? Então, isso que eu acho importante, nós começarmos aqui pelo município dando esse passo, dando esse valor, quem sabe aí consegue um patrocinador e dá um prêmio em dinheiro que vai acabar incentivando aí o pessoal a montar uma equipe e participar, né? Uma premiação boa acaba incentivando o pessoal a participar, e eu acho que com certeza é um primeiro passo e será um passo muito importante, né? O pessoal acaba aqui achando que o esporte não vai ter um valor futuro aí na vida das pessoas, e com toda certeza modifica muita coisa na vida do ser humano, até porque quando a gente está à frente aí de uma base, a gente se torna um familiar daquele menino, daquela menina, e surgem conversas que acabam auxiliando aí no estudo, na vida pessoal daquele menino que está convivendo um período ali contigo, né? Então, acho que é de extrema importância. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, e a tua iniciativa de fazer parte aí desse grupo também, e querer aí que o voleibol ressurja em nosso município com força total. E com toda certeza, assim que passar essa pandemia aí, tu pode contar com a gente, que a gente vai estar correndo junto contigo aí para te auxiliar nessa caminhada, tá bem?
Poxa, fico feliz pelas palavras e eu tenho certeza que esse apoio sempre vem da tua parte. A gente se apoia nisso sempre. E dizer que também essa iniciativa partiu de um grupo de voleibol, se abriu, teve essa oportunidade, e eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, porque não é uma coisa que eu estou debatendo, que eu não vou sentar com os professores de educação física daqui do município, por exemplo, e conversar o que a gente pode fazer, qual é a realidade, o que eu posso ajudar, porque eu, como pessoa, não vou poder ajudar muito, mas atrás de mim eu vou ter um suporte do técnico da seleção, de empresários, grandes empresários, patrocinadores de grandes equipes, quem sabe, a gente precisa só de material esportivo. Bom, falou, pessoal, a gente quer começar, tem tudo, então a gente não tem material esportivo. Eu sei que o pessoal lá vai dar uma organizada e vai tentar, sabe? Então, esse suporte que a gente tem, a gente está entrando em contato direto com o nível mais alto do voleibol, sabe? É o último patamar do voleibol, é chegar numa seleção olímpica, uma seleção brasileira profissional, sabe? A seleção de Superliga. Então, a gente está em contato com eles. Então, para eles chegarem lá, tanto os jogadores como os técnicos, eles passaram pela base, eles sabem o que deu certo e o que deu errado, eles passaram por competições na cidade, depois nas competições regionais, então eles já passaram por todo esse caminho. Então, eles estão lá para auxiliar e dar todo o suporte que a gente precisa para a gente tentar um dia chegar lá com 1, 2, 3, quantos atletas forem necessários, é muito importante. Elci, muito obrigado pela tua participação e fica à disposição aí o nosso encaminhamento final e sempre à disposição aqui também que o espaço está aberto aí para nós trazer mais informações para a nossa comunidade e também para a região, tá bem? Tá bem, muito obrigado. Então, assim que eu tiver alguma outra resposta do pessoal, eu conseguir já dar primeiro movimento aqui dentro da cidade, a gente entra em contato de novo e repassa para todo mundo, ok? Um abraço, Elci. Pela oportunidade. Aí, grande professor Neuci Ferreira esteve conversando com a gente aqui no Zona Sul Esportes, né, falando sobre o voleibol, né, o voleibol local e também estadual, né, porque é muito importante aí darmos esse valor e essa visibilidade ao esporte, porque como nós comentamos aqui, né, isso é de extrema importância, falar sobre a questão da participação da criança e do adolescente no esporte, porque tem muita gente que acaba não acreditando aí que o esporte salva vidas e salva, viu? É só ter aquele trabalho com o jovem, com a criança, com o adolescente, que acaba que auxiliando aí no crescimento do menino ou da menina. Dando continuidade, já falamos em vôlei aqui no nosso Esportes, nós iríamos, antes da conversa com o Neuci, trazer para você os melhores momentos do empate ontem de Grêmio Esportivo Brasil e Ponte Preta, 1-1, tudo igual no estádio Bento Freitas. Nós vamos acompanhar agora os melhores momentos. Pro Oyama, levantou na área, Zé Roberto brigou pela bola, Lázaro tenta, o árbitro para e marca pênalti. O árbitro autoriza, a Ponte pode abrir o placar, Bruno Rodrigues, gol da Ponte Preta! Vamos ver lá a cobrança, lá vem lançamento, viajando a bola para dentro da área, olha o toque, gol do Brasil! Para empatar o jogo. Muito bem, tá então os melhores momentos de Brasil e Ponte Preta ontem no estádio Bento Freitas. Vamos acompanhar agora o que falou o técnico Emerson Maria, avaliando aí o resultado deste confronto. Vamos acompanhar. Boa noite, professor. O Fernando Monassa. Boa noite, professor. O Fernando Monassa, da Pelotense, pergunta: com as modificações no segundo tempo, o Brasil foi outro time, criou e concluiu. Por que a dificuldade de jogar em boa parte da partida? Boa noite, especial ao torcedor Chavante. Nós tínhamos uma proposta inicial de anular
as jogadas ofensivas da Ponte Preta pelo lado do campo e também pela infiltração deles. Eles trabalham com muitos jogadores infiltrados, né, nas costas dos volantes, e fazem movimentos de sair e filtrar, sair e virar o jogo. Então, no primeiro momento eu optei por uma formação um pouco mais precavida, mas já com essa segunda formação trabalhada no treinamento de ontem, que era uma situação que a gente tinha preparado. Fiquei bastante contente com a resposta que os atletas me deram no segundo tempo, principalmente na questão do equilíbrio tático. A gente não perdeu o equilíbrio tático, e se tivesse que ter um vencedor na partida, teria que ser o Brasil. Do jogo do Cuiabá para cá, a gente conseguiu manter a consistência defensiva, e hoje, principalmente no segundo tempo, já criamos mais oportunidades. Então, seguir trabalhando. Nós fomos a última equipe da Série B a voltar a trabalhar, então faz hoje um mês e alguns dias que nós voltamos, tendo que trabalhar a parte física, técnica, tática, alguns jogadores chegando e estreando. Então, esses 2 jogos que nós fizemos em Cuiabá e o jogo de hoje já evoluímos, e a tendência é crescer ainda mais na competição. O Gustavo Lousada, da Rádio Universidade, pergunta: uma análise da partida e para falar sobre a melhora do time com as entradas de Poveda, Jarro e Luiz Henrique. Não, foi mais ou menos o que eu já respondi na primeira pergunta. Nós tínhamos no primeiro tempo uma situação ofensiva com os 2 laterais, o Maicon e o Bruno Santos. Nós tínhamos o Gustavo como fazendo um pivô na frente dos 3 zagueiros, e tínhamos 2 meias, Bruno e Souza, e 2 atacantes de mobilidade. Com o placar adverso, nós mudamos essa proposta. Nós mudamos do 5-3-2 para o 5-2-3, onde nós pusemos 3 atacantes, 2 atacantes mais abertos e um atacante trabalhando por dentro, né? Com a troca do Rodrigo, que é um lateral que bate muito bem na bola, acabou dando assistência para o gol, na bola parada, e também ganhando em qualidade de saída com o Matheus. O Matheus continuou fazendo a mesma função do Everton, porém a saída dele pelo lado esquerdo é uma saída melhor. Então a equipe cresceu, também cresceu fisicamente. Parabéns aqui ao nosso departamento físico. Somos a última equipe a retornar e conseguimos fazer 2 jogos muito intensos. Então, fico contente com a resposta que os atletas estão dando. A gente tem muito a dar ainda na competição, mas eu fiquei bastante feliz com a evolução que nós tivemos do primeiro para o segundo jogo, mesmo com a primeira formação. A primeira formação que nós fizemos, ela marcou melhor a Ponte Preta, mas nós não conseguimos ser tão efetivos, não conseguimos ser tão agudo. Essa segunda formação, ela já deu um pouco mais de profundidade e deu mais agressividade para a nossa equipe. Então... Muito bem, tá aí o técnico Emerson Maria avaliando aí o resultado da equipe do Grêmio Esportivo Brasil na sua primeira partida pela Série B do Campeonato Brasileiro em casa, neste ano de 2020. O Brasil já havia jogado fora e havia empatado, agora jogou em casa e empatou novamente. O professor Carlos Alberto Paulista, né, nos deixou o recado aqui, né, que a 13ª Conferência de Profissionais da Educação Física será no dia 6 de setembro. Uma live em uma produção do Grupo Mauá de Comunicação, com certificados aos participantes. Em breve, toda a programação. E em breve também vamos estar acompanhando o professor Carlos Alberto Paulista aqui com a gente no Grupo Mauá de Comunicação. Um abraço lá para o seu João Ferreira, né, o pai do Neuci, que estava nos acompanhando. O professor que disse que era para mandar um recado aí para o Neuci, acabei não vendo o recado aqui, que ele flutua entre as linhas. Voleibol na veia, destacou o professor Paulista, né? Obrigado aí, então, pela participação do professor Paulista. Vem aí, então, mais uma conferência de profissionais da educação física. Agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, já para nós irmos falar da dupla Grenal,
São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, os melhores preços da cidade. Padel.com, venha fazer teu condicionamento físico depois de jogar com os amigos. Padel Burger com o lançamento do X-Trago. Panificador e Minimercado Tradição com teleentrega no conforto do seu lar. Academia Camerini, atendimento personal com mensalidades super acessíveis em diversos horários de atendimento. Lule Doces e Salgados, caixas surtidas, deliciosos bolos e tortas. E Top Media Internet, melhor provedor de fibra ótica da cidade. São os patrocinadores do Zona Sul Esportes. Falando em Grêmio, que enfrenta daqui a pouco, a partir das 21h30, o Ceará, né? O Tricolor, então, enfrenta o Ceará daqui a pouquinho. O presidente Romildo Bolzan Júnior falou aí na chegada ontem da delegação Tricolor lá no Ceará, né? Falando aí sobre a questão dos exames de Covid aí da equipe e ainda destacou a contratação do volante Robinho. Vamos acompanhar o que falou o presidente Romildo Bolzan Júnior da equipe do Tricolor. Com o presidente voo fretado, toda a logística, todos os exames de PCRs negativados, o Grêmio oferece toda a segurança para esse primeiro jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Gostaria dos seus comentários. Não, e também, desde quando recomeçou todo esse processo, o Grêmio tem a segurança sanitária, todos os processos bem mantidos. O Campeonato Gaúcho já foi assim, tivemos uma situação inicial, mas aquele foi o primeiro momento, depois nunca mais, exatamente reflete a excelência dessas questões. E circulando pelo país inteiro, mais cuidados se justifica, mais cuidados são necessários. Nós estamos muito além dos próprios protocolos que a própria CBF nos impôs. Atendemos até mesmo as condições que a Federação do Ceará nos impôs. Ou seja, nós saímos de lá testados, completamente tranquilos, em voo fretado, com contato quase inexistente. Chegamos no aeroporto e viemos para o hotel quase que também num contato inexistente. E isso reflete exatamente a preocupação que o Grêmio tem, não apenas dos processos sanitários, mas de preservar a integridade de saúde de todos, dos seus funcionários, dos seus jogadores, do corpo diretivo que está aqui, da comissão técnica, enfim. Isto, sim, tem que ser reconhecido de uma maneira importante por todos aqueles que fazem e o reconhecimento a todos aqueles que fazem esse processo no clube. A torcida do Grêmio hoje teve uma boa notícia, a contratação do Robinho, o último reforço anunciado até então, contrato até fevereiro, final da temporada. O que se pode esperar desse atleta, presidente? Olha, é um atleta que a gente já monitorava desde o tempo do Curitiba. A gente cuidava desse jogador, depois ele foi para o Palmeiras, depois ele foi para o Cruzeiro, na troca do Diego Barbosa. Era um jogador que tinha uma extrema qualidade, uma dedicação e uma entrega para o jogo de uma maneira muito diferente. Ele, lamentavelmente, teve uma lesão importante no ano passado, mas este ano está em processo de recuperação, já recuperou, se desvinculou do Cruzeiro. E nós estamos fazendo um negócio que, para nós, é excepcional do ponto de vista do vínculo desse jogador, mas também é muito interessante para o jogador que vai jogar no clube e que vai disputar tudo este ano. E que tem as condições de fazer totalmente a recuperação, não da sua lesão, mas voltar a jogar aquele exuberante futebol que jogou uma vida inteira nos clubes por que passou. O presidente Romildo Bolzan sabe como é que se faz para ser campeão. O senhor deseja, qual é a sua vontade de ser campeão brasileiro, que é ainda um título que o senhor não tem como presidente do Grêmio? Acho muito importante, acho que o Grêmio precisa estar sempre atento a essas questões. Este ano é excepcional porque nós vamos jogar ao mesmo tempo praticamente 4 competições. Nós ainda temos 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho, que é a finalíssima, mas ainda temos 2 jogos do Campeonato Gaúcho. Temos mais a Libertadores, que começa em setembro, temos mais a Copa do Brasil, que começa logo ali na frente, e o Campeonato Brasileiro vai ser essa maratona, quer dizer, estamos aqui hoje em Fortaleza, vamos jogar sábado contra o Corinthians, a semana que vem vamos jogar novamente, vamos para o Rio de Janeiro fazer 2 partidas, é uma loucura. Então, tudo aquilo que a gente pode formar de plantel é importante, e o Grêmio vem para esse campeonato exatamente para vontade de vencer, quer dizer, nós queremos vencer o Campeonato Brasileiro, já não é de hoje, o último título lá foi na década de 90, nós temos uma vontade enorme de dar esse título para a nossa torcida, para o acervo do nosso clube, para a memória do nosso clube, para a autoestima do nosso clube, e estamos aqui cuidando de todos os detalhes, e a torcida do Grêmio pode estar completamente ciente disso, de que vamos fazer exatamente todo o esforço para chegarmos a um Campeonato Brasileiro nesse ano 2020, que será findado em 21. Muito bem, esse é o presidente Romildo Bolzan Júnior, destaque aí que o Grêmio pode vir a campo com uma equipe reserva, né? Ou provavelmente reserva, Paulo Vitor Orejuela, David Braz Rodrigues e Bruno Cortes, Lucas Silva e Darlan, Tassiano, Alisson, PP e Isaac. Diríamos que PP, Alisson,
Cortez e Orejuela, né? 4 jogadores aí que vêm atuando como titular, né? Então, uma equipe aí, meio a meio, estará o Grêmio em campo nesta noite para enfrentar o Ceará. 21h30 será o segundo compromisso no Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional apresentou um novo reforço, né? Um novo reforço aí, o Lucas Ribeiro, de 21 anos, recebeu a camisa colorada e toda a confiança da diretoria para ser opção no sistema defensivo. O jovem revelou ter Thiago Silva e Marquinhos do PSG e também Dedé do Cruzeiro como inspirações e promete colocar em prática os ensinamentos do tempo na Alemanha. Vamos acompanhar a apresentação deste jogador e o que ele falou na sua apresentação oficial como novo jogador colorado. Tudo bem, Lucas? Boa noite, seja bem-vindo. E você vai ter a sua primeira experiência em um clube grande, campeão do mundo, campeão da América, que é o Internacional. Eu queria que você falasse se você está pronto para suportar essa pressão que é jogar num clube de ponta como o Inter e que você falasse também sobre a sua experiência na Alemanha, o que deu certo e o que deu errado por lá. Boa noite, tudo bem? Estou preparado para jogar e estou treinando bastante forte, esperando uma oportunidade agora para poder atuar junto com meus companheiros dentro de campo. E na Alemanha eu fiquei um período bom, onde eu pude evoluir. Joguei 3 jogos, mas o campeonato inteiro eu estava entre o grupo, estava no banco. E foi muito importante para a minha evolução a saída para a Alemanha, que eu tive bagagem, aprendi diversas coisas e trago isso comigo para o Brasil e aqui adquiri da melhor forma. Lucas, tudo bem? A dúvida que fica é com a saída do Bruno Fux, que é iminente, ele deve sair, né, abre o espaço para um jogador da sua característica, um jogador que passa bem, que sai jogando bem. Eu queria que você explicasse, né, como é que é jogar com essas características e especialmente formar uma dupla, por exemplo, com o Vitor Cuesta, que é um jogador consolidado no sistema do Inter. Sim, eu venho acompanhando o jogo do Inter bastante tempo e os companheiros que estão aqui são tudo de alto nível e eu cheguei para ajudar meus companheiros dentro de campo e dar meu melhor possível aí para que eu esteja a oportunidade e agarre ela com unhas e dentes. Muito bem, tá aí o novo reforço da equipe colorada, né? O Inter que entra em campo amanhã. Amanhã, então, o Internacional entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ainda falando sobre a Série A, né? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, eu trago para você os jogos desta quarta-feira e também os jogos que acontecem amanhã. Tem partida em andamento pelo Campeonato Brasileiro, né? Tem partida em andamento. Bragantino vai vencendo 1-0 a equipe do Botafogo. O Atlético Mineiro vai perdendo por 2-0 em casa para o Corinthians. O Atlético Paranaense vai vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Goiás. Após o intervalo, eu trago mais informações sobre as outras partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Já voltamos! Lully Doces e Salgados, tudo para a sua festa. Ligue e realize sua encomenda 984-37-1226. Trabalhamos com caixas sortidas de salgados, deliciosas tortas e bolos. Ainda temos congelados para seus aperitivos. Risoles de frango com cheddar, risoles de frango, croquetes de carne e croquetes de frango. Aceitamos cartões de crédito. Lully Doces e Salgados. Contato 984-37-1226. Curta no Facebook Lully Doces e Salgados e siga no Instagram @lully.doces e salgados. Jorge vem de lá da Capadócia,
São Jorge Artigos Religiosos e Bazar. Você que gosta de proteção e energia positiva e daquele ritual especial para fortalecer suas crenças, venha para São Jorge Artigos Religiosos e Bazar e confira os melhores preços da cidade. Imagens, velas, bebidas, guias, tudo o que você precisa em artigos religiosos e místicos. Recebemos cartões de crédito. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, localizado na Rua Máximo Pereira, número 408. Telefone 98405-4331. Olhando para o céu, sou capaz de ver na lua. Academia Camerini. Turmas de musculação, ginástica funcional, mix cardio local, aulas com step jump, condicionamento físico para atletas de futebol e aulas de dança para crianças, jovens e adultos. Turmas reduzidas e sempre com acompanhamento de profissionais da área. Atendimento personal com mensalidades super acessíveis e diversos horários de atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 21 horas. Equipe de profissionais formada por Edna Costa, Max Pereira, Priscila Cardoso e sob a responsabilidade técnica da professora Verônica Camerini. Academia Camerini fica na Rua Júlio de Castilhos 346. WhatsApp 999-556454. Venha nos visitar e faça uma aula experimental. Academia Camerini, seu corpo levado a sério. Panificadora e Mini Mercado Tradição espera você para fazer suas compras, sempre com muitas novidades e promoções. Pão quentinho a toda hora e muitas delícias para o seu café. Não perca tempo e venha aproveitar nossos preços especiais para você, cliente. E quem prefere fazer suas compras no conforto do seu lar, a partir de R$10 estaremos com teleentrega. Telefone 98454-2307, das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Panificadora e Mini Mercado Tradição, na Rua Joaquim Manuel Soares Carriconde, número 600, bairro Coab Leste. Padel.com, um lugar para todos. Venha fazer seu condicionamento físico e depois jogar com os amigos. No fim do dia, aproveite para comer um ótimo lanche, feito no maior capricho. Telefone WhatsApp 98408-1418 para marcar aulas e horários. Padel Burger, com lançamento do X-Trago. Pedidos das 18 até as 21 horas e 30 minutos. Muito bem, vamos falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A, né? Agora há pouco eu tinha destacado que o Atlético Paranaense ia vencendo por 1-0 o Goiás, mas o Goiás, antes de encerrar o primeiro tempo, acabou empatando a partida em 1-1. Intervalo de jogo também para as equipes do Atlético Mineiro e do Corinthians. Está 2-0 para o Corinthians e também intervalo de jogo para Bragantino e Botafogo, né? Já recomeçando o segundo tempo, de 1-0 para o Bragantino. 1-0 vai vencendo então a equipe do Bragantino. Começa às 20h30, Bahia e Coritiba, Atlético Goianiense e Flamengo. 21h30, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Grêmio. E amanhã, 19h15, tem São Paulo e Fortaleza, 19h30, Internacional e Santos, e ainda às 20 horas, Vasco da Gama e Sport Recife. Para São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, Padel.com e Padel Burger, Panificador e Mini Mercado Tradição, Academia Camerini, Lule Doces e Salgados e Top Video Internet. Vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo o carinho da audiência e a participação de cada um de vocês, dizendo que nós retornamos na próxima sexta-feira, 19h15, com mais informações. Um grande abraço, uma boa noite a todos e até sexta!